Olá, aqui quem fala é o professor Itiel e nossa aula de hoje vai falar sobre ética e política. Mas por que ética e política? Nós estamos falando agora de um momento de transição. Passou a Idade Média e agora chegamos à Idade Moderna. Mas antes de nós chegarmos à Idade Moderna, nós temos um pequeno período entre os séculos 14 até o 15 e 16, que é essa transição, que é o Renascimento, tá certo? Essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é chamado Renascimento. E nós já falamos da política no período clássico, na Idade Média, e agora vamos falar um pouco no Renascimento, porque os paradigmas aqui no Renascimento, eles mudam, tá certo? Nós vamos saber o porquê que eles mudam, tá certo? Porque se o advento do Renascimento é justamente o humanismo e o renascimento do quê? Da cultura greco-romana. Os homens voltaram a analisar as obras clássicas de Platão e Aristóteles. Não é a interpretação que foi feita na Idade Média por Agostinho, na Patrística e por Santo Tomás de Aquino, como também os outros na Escolástica. Tá certo? Então eles pegaram os textos aí antigos para justamente continuar a filosofar. E outra coisa que mudou, né, eles retornaram aí às obras clássicas, mas a mudança de paradigma é que mudou. Por quê? Se na Idade Média nós temos o teocentrismo, que Deus era o centro aí dos debates e dos esforços intelectuais, Deus estava no centro, era o teocentrismo. Agora, com o humanismo e com o renascimento, nós temos o quê? O antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro agora dos debates e dos esforços intelectuais, tanto na cultura como na poesia, como também na filosofia, tá certo? Então esses são os novos paradigmas que vai vir com o Renascimento. E por que o tema da aula é ética versus política? Porque nós tivemos aí, desde o período clássico, com Platão e Aristóteles, a ética e a política tendo uma aliança, um elo entre ética e política. O cidadão que vive bem, ele age bem. Aquele que encontrou o sumo bem, ele age bem e ele vive bem em sociedade. Tá certo? Então a ética e a política estão entrelaçadas, estão casadas, estão aliançadas. Então, agora com o surgimento do Renascimento, vem aí esse paradigma, essa mudança do homem está no centro dos debates e das investigações filosóficas, tá certo? E com isso há um rompimento dessa aliança, um rompimento desse elo entre a ética e a política, tá bom? E quem vai trazer esse rompimento aí é um pensador florentino da Itália, morava em Florença, na Itália, era Nicolau Maquiavel. Certo? Nicolau Maquiavel é um funcionário público e ele vai escrever a sua obra-prima, que é O Príncipe, uma obra bastante conhecida, né? E nessa obra ele vai aí meio que escancarar as ações dos políticos ou dos governantes, né? Ou do príncipe. Então o príncipe, como nós estudamos, não é mais aquele escolhido por Deus, aquele homem virtuoso, aquele que tem que ser aí, que tem que conduzir os seus à salvação, conduzir os seus ao bem comum. Então, para ele não é mais dessa forma. Então, com Maquiavel, a finalidade das ações que ele vai trazer na sua obra, a finalidade das ações do governante passa a ser a manutenção da pátria e o bem geral da comunidade, não o próprio bem em si, como falavam aí tanto os clássicos como os medievais, tá? É uma atitude não pode ser chamada de boa ou má, a não ser sob uma perspectiva histórica e de fins justificáveis. Então a teoria de Maquiavel traz um parâmetro particular sobre a conduta daquele que governa, tá certo? Ele não vai ser direcionado justamente pelas suas virtudes, tá bom? Mas é de outra forma. As virtudes serão usadas aqui como um meio para chegar ao fim. Se eu preciso ser bom em algum momento, tudo bem. Mas se eu agir com bondade em certos outros momentos, eu posso aí
acabar perdendo o poder. E tudo tem que ser feito para a manutenção do poder. Tudo precisa estar em torno da manutenção da ordem, do bem comum. Então, essa manutenção do poder, o príncipe é aquele que mantém o poder por maior tempo possível, agindo aí muitas vezes de uma forma não ética ou amoral, porque ele não vai estar ligado, a ética não vai estar ligado à religião. Então, ele vai agir conforme a necessidade, conforme se aparecerem as oportunidades, aí sim é a forma que ele vai agir. Então, olha o que ele fala, ele vai dizer que a política e a ética são duas áreas diferentes, são distintas, são autônomas, são independentes, e ele vai dizer que a política ela é autonormativa. Ela mesmo é que se conduz. O que mais que Maquiavel vai trazer na sua obra, O Príncipe, trazendo esse novo paradigma aí de rompimento da ética e da política. Então, o que ele vai trazer o que muitos chamam de realismo prático. Não é o ideal, o que deveria ser, mas o príncipe tem que se pautar pela realidade dos fatos. Aconteceu um determinado fato, ele tem que agir prontamente para resolver aquilo, para que possa manter o poder e o bem-estar social. Muitas vezes ele não vai ser admirado por todos, mas a intenção dele é justamente manter o poder. E ele vai distinguir duas éticas. E a ética que eu quero falar para vocês é a ética governante. A ética governante é diferente da ética comum. E a ética governante, sobre a ética governante ele vai dizer, olha lá, na ética do governante, a piedade não é totalmente extinta. Olha aí. Mas apenas uma ferramenta que pode ser equiparada à crueldade, contanto que garanta o sucesso final proposto pelo governante em suas medidas visando a consolidação do poder e o sustento da ordem. A relação entre a moral e a política deve ser investigada no que Maquiavel denomina de verdade efetiva, ou seja, na realidade dos fatos, e não em elucidações imaginárias e abstratas de como deveria ser, de um ideal a se perseguir. Então ele quer a realidade dos fatos. Então ele vai dizer, olha uma frase muito importante da obra O Príncipe, daí ser necessário a um príncipe, se quiser manter-se, aprender a não ser bom e a valer-se ou não disto segundo a necessidade. Tá certo? Isso está na página 73 do livro O Príncipe de Maquiavel. Então, gente, cabe ao chefe de Estado agir em conformidade com as circunstâncias e não a partir de preceitos morais, pessoais ou religiosos. Uma afirmação primordial da atualidade, do tempo presente, é um aqui e agora. Ele tem que resolver aqui e agora, tá certo? E parafraseando aí, aquela frase muito conhecida, né? Os fins justificam os meios, mas em qual sentido os fins justificam os meios? Olha lá, o príncipe deve ser amoral no exercício da sua atividade e na manutenção desta. Se necessário o emprego da força coercitiva, a guerra, a espionagem, o uso da violência ou mesmo a traição, tudo pode ser utilizado com aparência de legitimidade, visando centralmente o bem da comunidade. Tá certo? Então, a ética, aqui o príncipe tem que ser amoral. Tá certo? A moralidade pode ser utilizada, mas ela tem que ser visada com o fim de manutenção do poder. Porque ele vai dizer que existem virtudes que são perniciosas para a manutenção do poder. Muitas vezes a ação do príncipe vai ser boa para todos, mas não vai ser boa para a manutenção do bem comum e para a sua posteridade no poder. Então, o príncipe vai agir em detrimento da oportunidade que se apresente. Então, nós temos aí no Renascimento essa quebra de paradigma entre a ética e a política aí com o surgimento do Renascimento, e agora o homem é o centro dos debates e das investigações filosóficas. Então essa foi a nossa aula sobre ética e política. Valeu, galera, até a próxima!